Bom dia, a paz do Senhor Jesus, um dia abençoado para todos nós, que nessa manhã de quarta-feira o Senhor venha falar conosco por intermédio da sua palavra. Eu peço que você curta o vídeo e se inscreva no canal. E queria falar que tem 3 projetos acontecendo aqui no canal, 3 projetos com a inscrição aberta. Eu todo dia tenho falado sobre esses projetos. Projeto individual de chamada de vídeo, que é o projeto de aconselhamento. Pão da Vida, um projeto sobre leitura da palavra, conhecimento bíblico. E Meu Deserto, projeto sobre restauração. Quiser informações sobre esses 3 projetos, mandar uma mensagem para o WhatsApp que vai estar aqui embaixo e eu te retorno com mais detalhes. Pessoal, peço só um pouquinho de paciência, tá uma obra aqui no bairro, então toda hora passa um caminhão, uma draga, então vai ficar um pouquinho de barulho, mas a gente vai dar continuidade mesmo assim e eu creio que vai ser uma bênção, que seja uma bênção, na verdade, essa mensagem para os nossos corações. A palavra de Deus diz assim lá em Jó, capítulo 36, no verso de número 11: Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias bem e os seus anos em delícias. Toda a vida humana, a nossa existência, que é muito rápida, né? O salmista ele diz que a nossa vida é como um breve conto, como a relva que cedo floresce, mas à tarde murcha e morre. Então a nossa vida é um conto muito rápido, é uma passagem muito rápida. Mas a nossa jornada de vida, nós estabelecemos nela alguns planejamentos. Nós tentamos alcançar êxito em várias empreitadas, né? Em várias frentes. Área sentimental, área financeira, profissional. Então são batalhas que dentro dessa guerra chamada vida, nós vamos travando. E esse texto aqui, ele é um daqueles textos que, sabe aquele conselho para a vida inteira? Faça isso. Guarda isso no teu coração. É um daqueles textos que você pode mandar fazer um quadro, botar uma moldura e colocar na parede assim. Se ouvirem e o servirem, acabarão seus dias bem. É um conselho que ele se estende em toda a palavra de Deus. Nós vemos que quem fez, quem cumpriu, quem viveu isso aqui na Bíblia e no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, talvez você conheça pessoas que tenham vivido essa experiência de ouvir e servir ao Senhor e de ter uma vida toda ela sendo ali direcionada, abençoada pelo Senhor. Se o ouvirem e o servirem. O se, ele mostra uma possibilidade. É algo que é condicional. Se. Você deve ouvir e deve servir para que receba a bênção. Mas também é algo opcional. É algo opcional. Você pode ouvir como você pode não ouvir. Você pode servir como você pode não servir. É uma decisão individual. O homem é livre para escolher. Se Deus nos deu esse direito, nós não somos forçados a nada. Deus não te força a nada. Agora, se você escolher ouvir a sua voz, as suas orientações, aquilo que Ele te revelou, as promessas que Ele te fez, e se você escolher servir, e servir não é fácil. Servir, se colocar como um servo, é renunciar à nossa própria vontade. E isso é muito difícil. Pode parecer que é simples, mas talvez uma das coisas mais difíceis que tem para o homem fazer é renunciar a si mesmo. E submeter o nosso querer ao querer de Deus. Ou seja, o que vale é o que Deus quer e não o que eu quero. Isso é muito duro. É difícil de pôr em prática. Ser um servo de Deus é isso, é fazer a vontade dEle, porque Ele é o Senhor, nós somos os servos. Então, se ouvir e o servir, acabarão os seus dias bem. Há uma garantia de Deus para nós, para as nossas vidas. São benefícios que o Senhor tem: segurança, saúde, vitória, felicidade, cura, vida eterna. E o texto segue dizendo: e os seus anos terminarão em delícias. Quer dizer, o desfecho final daqueles que dão ouvidos à voz de Deus e o serve é um desfecho maravilhoso. É maravilhoso.
é uma garantia de felicidade. É a concretização de projetos que nós ao longo da vida inteira desejamos ter, lograr êxito, pessoais, familiares, projetos profissionais, e ainda morar com Deus na eternidade. As promessas de Deus, elas são muito bem estabelecidas, e o Senhor, através da sua palavra, Ele dá uma garantia do cumprimento delas. Elas são verdadeiras. Não são promessas vãs, não de forma alguma. No findar da nossa jornada, só tem um desfecho quando nós obedecemos a Deus. E esse desfecho é um desfecho de milagres. Quando nós atentamos para o conselho do Espírito Santo. Foi o que eu falei lá no início. Esse é um conselho. É um daqueles conselhos que servem para a nossa vida inteira. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. E não à toa esse texto e esse conselho, ele está no livro de Jó. Porque Jó passou por uma provação muito intensa. Jó perdeu tudo. Jó perdeu tudo. Mas se naquele momento de dificuldade ele tivesse feito a escolha da sua mulher, por exemplo, que escolheu abandonar o Senhor, não manter a sua integridade, e questionou Jó por se manter fiel, lá no final ele não teria sido recompensado. Lá no final ele não teria sido restituído, ele não teria sido restaurado. A sua vida não teria sido restaurada. Mas ele ouviu e ele serviu. Ele sabia, a fé foi o combustível que levou Jó até um tempo de mudanças daquele cenário de destruição total. Ele diz em certo momento: porque eu bem sei que o meu Redentor vive. Isso é fé. Saber é ter certeza, e certeza é fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Eu sei que o meu Redentor vive. E ele diz: e que por fim se levantará. Ou seja, ele vai agir na minha vida, ele vai mudar o meu cenário, ele vai transformar a minha situação, ele vai entrar na minha causa. Eu sei, eu creio. Se ouvir a sua voz e o servir, essa decisão é individual. Ninguém vai decidir por você. Essa decisão é sua, minha irmã. Essa decisão é sua, meu irmão. É individual, é pessoal, é intransferível. Faça essa escolha. Nessa manhã de quarta-feira, o Espírito Santo, ele tem te dado esse conselho. Ouça a voz do Senhor. Sirva a vontade dele para a sua vida. Por mais que às vezes questionemos, obedeça. E no final dessa jornada, no final desse processo, a consequência natural será um milagre. Será a recompensa de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe. Nesse dia, seja um dia de vitórias. Seja um dia onde a presença de Deus ela seja sobre o teu coração. Em cada atitude, em cada lugar que você estiver. Que você sinta a paz do Senhor. A paz de Cristo seja sobre esse dia e sobre a sua vida. Tá bom? Deus te abençoe, meu irmão. A paz do Senhor Jesus.